Olá meus caros, tudo bem? Eu me chamo Eric, sou contador da Enterprise Negócios Contábeis e gostaria de aqui brevemente compartilhar com vocês algumas medidas que o governo está adotando para minimizar os impactos causados aí pelo coronavírus. Uma das medidas adotadas é o auxílio emergencial, no valor de R$ 600, que tem como intuito aí beneficiar as famílias de baixa renda, tais como desempregados, trabalhadores informais, aqueles que possuem contrato intermitente também e aqueles que são microempreendedores individuais. Precisa haver uma comprovação aí de 50% do salário mínimo para que possa ter acesso a esse benefício, ou uma renda familiar de até 3 salários mínimos. É limitado a 2 pessoas por família, tá bom? As mulheres que são chefes de lar poderão ter acesso a esse mesmo benefício com o valor dobrado, tá bom? Uma outra dica também é a respeito da Caixa Econômica Federal. Eles adotaram algumas medidas também para auxiliar nesse momento, que foi a pausa do financiamento habitacional e também das linhas de microcrédito. Essa pausa aí pode se estimar até 90 dias, né? E o modo como será feito, se será diluído, alguma coisa desse tipo, tem o regulamento da própria Caixa Econômica Federal, que vocês podem estar acessando lá, caixa.gov.br/caixa para você, e lá tem algumas informações que vocês poderão ter acesso na íntegra de como está funcionando isso, tá bom? Houve antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas, né? Esses mesmos poderão ter o recebimento em 2 parcelas, em abril e em maio, tá bom? Houve também antecipação do abono pecuniário para junho de 2020, a antecipação do fundo de garantia também por saque aniversário, tem um cronograma de pagamento lá, de acordo com o saque aniversário, que começará a partir de abril agora, né? Então os nascidos em janeiro e fevereiro terão os recebimentos de abril a junho, os nascidos de março a abril terão os recebimentos de maio a junho, e os nascidos em maio e junho terão os recebimentos de junho a agosto, ok? Gostaria de encerrar aqui com vocês falando de uma outra coisa que acredito que vai ajudar muito os empresários e também os trabalhadores a terem a garantia do emprego, que é a possibilidade de redução salarial, né? E mantendo, logicamente, o salário hora. Temos a suspensão também que está sendo adotada nesse período, a suspensão de contrato, e tem algumas medidas para essas 2 possibilidades, tanto a redução quanto a suspensão. Vamos falar da suspensão primeiramente. A suspensão de contrato poderá haver aí a compensação, caso o empregador faça isso, a compensação por parte do governo pagar o salário do funcionário. Então, suponhamos que a empresa adote fazer a suspensão. Adotando realizar a suspensão, o governo pagará durante o período de 60 dias 100% do salário para o empregado. Porém, esse 100% é considerado com base no seguro-desemprego e não com base no salário do funcionário. Então, possa ser que o valor que o governo irá pagar para o funcionário seja menor que o salário dele. Uma outra coisa, a redução de salário e a redução de jornada também tem alguns pré-requisitos adotados aí, que seria o quê? Seria a redução proporcional nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Então, essa mesma proporção que está sendo reduzido o salário desses funcionários, o governo está complementando o salário da mesma forma. Ou seja, se o empregado tem acesso a receber R$1.000 do governo referente ao seguro-desemprego, numa ocasião de demissão sem justa causa, essa mesma situação será aplicado o percentual que foi dado na redução de jornada. Seria do quê? Vamos supor que seja 25%. Então, o funcionário terá acesso a 25% do seguro-desemprego e mais o restante do salário que ele receberá pela empresa, os outros 75%. Então, basicamente, o governo estará complementando, porém, não será com base no salário do funcionário. Então, ele pode vir também a ter uma redução aí com relação ao salário que ele já percebe pela empresa, porque será pago com base no seguro-desemprego. Essa medida que está sendo adotada pelo governo é uma situação no qual o funcionário também terá uma estabilidade durante o mesmo período que for feito esse processo de redução de jornada. Ou seja, o funcionário terá esse período, né, que pode chegar a 90 dias, ou não. O empregador pode adotar que chegará no período de 30, 60, isso vai depender de como o cenário ao qual estamos vivendo se perdurará.
Então vai depender muito de como será adotado isso, mas suponhamos que a empresa adote 90 dias desse acordo com o funcionário. Esses 90 dias será o período de estabilidade quando tudo isso acabar, né? Quando voltar à normalidade. Uma outra coisa, esse procedimento que será realizado, ele precisa ser realizado, né? Esse acordo tem que ser formalizado tudo isso e nós estaremos realizando isso para os nossos clientes, né? Que será um acordo e uma proposta que será passada ao funcionário para que haja uma garantia jurídica de todo esse processo que está sendo feito. E isso caso as empresas optem, logicamente. E aí esse acordo individual ele está limitado a 3 salários mínimos, ou seja, se a empresa adotar esse procedimento de redução de jornada e também redução salarial, mantendo logicamente o salário hora, nós iremos fazer esse procedimento, mas o acordo individual entre a empresa e o empregado estará limitado a apenas a 3 salários mínimos, ou seja, se for superior a isso, o acordo ele precisa ser coletivo, aí nós precisaremos envolver o sindicato para que seja tratado de tudo isso, tá bom? Busquei aqui ser bem sucinto em algumas coisas, caso você tenha dúvida ainda referente ao vídeo que eu passei a vocês, que estou compartilhando com vocês, mande uma mensagem para mim que eu teria um maior prazer em esclarecer. Nesse momento o que nós queremos fazer é contribuir com a sociedade e contribuir com aqueles que precisam, né? Todo mundo está sendo refém aqui dessa situação e não queremos aqui de nenhuma forma atrapalhar, né, no entendimento de que vocês já possuem. Queremos aqui contribuir, né, para melhorar e trazer compreensão a vocês acerca das medidas que o governo está tomando. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas estou aqui à disposição de vocês para caso precisem de alguma coisa, tá bom? Muito obrigado e boa tarde.